A minha irmã deixou o marido dela para ficar com o próprio sogro e ela não me perdoa por eu ter casado com o meu cunhado, no caso o ex-marido dela. Todo mundo descobriu que a minha irmã estava tendo um caso com o sogro dela na festa da padroeira aqui da nossa cidade. O ex-sogro dela, que no caso hoje é marido, encheu a cara e simplesmente chegou no próprio filho dele e falou assim, ó, é o seguinte, a sua mulher não te ama mais, a gente tá se gostando e a gente vai morar junto. É claro que os dois se engalfinharam ali, o pau quebrou, saíram no braço e todo mundo que tava ali na festa da padroeira soube o motivo do porquê ele estava, né, se engalfinhando daquele jeito. Os dois, ó, cagaram pra briga do pai e do filho e na segunda-feira a minha irmã já estava morando com ele na mesma casa. Mesmo assim, da nossa família, eu fui a única que fiquei do lado dela. Tipo assim, eu não apoiei, eu não concordei, pelo contrário. Eu falei pra ela, falei assim, nossa, trair seu marido já foi muito errado. Com o próprio pai dele, foi cruel, viu? Só que ela tava sendo tão apedrejada pela nossa família, todo mundo tava dando as costas pra ela, que eu fiquei com pena e eu resolvi não isolar ela, não tocar ela da minha casa, sabe? Não virar as costas. E também, com o passar do tempo, o meu pai e a minha mãe foi perdoando ela, foi voltando a conversar com ela, os nossos irmãos também, e ele até começou a conviver com a gente, como agora sendo o genro dos meus pais e não sogro da minha irmã. Fazer o quê? Eles estavam juntos, a gente não podia fazer nada, o negócio era aceitar, né? Já a minha história com o meu marido, que no caso era marido da minha irmã, começou bem diferente. Foi assim. Assim que ela e o ex-sogro se assumiram, o marido dela já quis divorciar o mais rápido possível. Só que ele tava com tanto nojo da cara dela que ele não queria conversar diretamente. E eles tinham alguma coisa para poder resolver. Por exemplo, eles tinham uns cachorros, tinha que saber com quem ia ficar os cachorros, como que ia dividir. A casa que eles moravam era de aluguel, então não tinha problema. Mas eles tinham um carro junto. Então, assim, ele queria acordar essas coisas sem precisar de advogado para poder assinar o divórcio o mais rápido possível, mas não queria falar com ela. Então, eu fiz esse intermédio. Eu falava com ele, eu falava com ela. Eu falava com ela, eu falava com ele. Até que eles assinaram o divórcio e no dia que saiu a papelada, ele ficou tão feliz que ele fez uma festa de comemoração. E aí ele vai me convidar, sabe? Ó, vou fazer uma festa, como você participou, eu quero que você vá e tal. Falei, tá doido, nada a ver. Apesar de eu ter ajudado no divórcio, ela é a minha irmã, nada a ver eu ir no próprio, né, na própria festa de divórcio dela. E aí nisso, eu fui contar pra minha irmã que ele ia dar uma festa de comemoração do divórcio e que ele tinha me chamado, mas que eu, lógico, eu não ia. Ela falou assim, você vai sim. Você tá maluca? Se você não for, ele vai achar assim que eu tô sofrendo por causa dele. Vai. E eu batendo o pé que eu não ia. E ela insistindo que eu fosse assim. Falei, quer saber? Vai cagar. Eu vou. Nisso eu fui. Quando ele me viu chegando naquela festa, ele ficou tão feliz. Ele comemorou tanto. Como se eu fosse a pessoa mais especial daquele lugar. Pronto. A gente bebeu junto. Dançamos junto. Farriamos bastante. E do meio pro final da noite, eu cheguei a um ponto que eu até esqueci que a festa estava comemorando o divórcio da minha irmã e que ele era o meu ex-cunhado, do tanto que a gente estava curtindo. Não rolou nada nessa festa, porém abriu as portas. Por quê? Aconteceu tanta coisa nessa festa, tanto babado, fulano pegou ciclano, Beltrano brigou com a mulher, que depois, todos os dias, ele ficava me mandando mensagem pra gente conversar sobre a festa. Todos os dias. E nesse conversar todos os dias, a gente foi cada vez mais pegando mais intimidade. E dessa intimidade, gente, obviamente, começou a nascer sentimentos. E no começo eu ainda fiquei meio assim, sabe? Não posso me deixar levar, porque é ex-marido da minha irmã, de jeito nenhum. Só que chega um ponto que, tipo assim, o sentimento fala mais alto. E a gente chegava a conversar que não tinha nada a ver mais, porque já tinha meses que eles tinham se separado. Quando eu fui dar o primeiro beijo nele, já tinham 9 meses que eles tinham se separado. E eu, diferente da minha irmã, cheguei e contei pra ela. Falei, olha, preciso conversar com você.
Já tem um tempo que eu tô conversando com ele, rolou um beijo e eu tô gostando dele de verdade. Sabe o que a minha irmã falou? Falou assim que eu era uma talarica, fura-olho. Falou assim que tinha certeza que eu tava tendo um caso com ele desde que eles eram casados. Gente, jamais. Eu juro a vocês, nunca que eu ia ter um caso com o marido da minha irmã. Só que ela não acreditou. E até ele, que não falava com ela e que não tinha obrigação de dar satisfação pra ela, ele foi atrás, ele tentou explicar como que tudo aconteceu, mas ela não quis saber. Hoje, a minha irmã tem até filho com o ex-sogro dela, que no caso agora é marido, e mesmo assim, ela não me perdoa por ter casado com o ex-marido dela. E o pior, que quando eu contei pra ela o que tinha acontecido, ela fez a cabeça da minha família, ela fez todo mundo ficar com raiva de mim, e parece que eles esqueceram que a traidora da história era ela, que eu não tinha traído ninguém, sabe? Eles custaram me perdoar. Não foi do mesmo jeito que eles perdoaram ela, não. Porque parece que o que eu fiz foi muito pior. Sendo que eu era solteira, ele também estava solteiro, sabe? Com a minha família, hoje em dia, tá tudo bem. E até o pai e o filho já se perdoaram. No caso, o ex-sogro dela com o meu marido já se perdoaram e convive normalmente. Mas a minha irmã não fala comigo. Eu não vou mentir pra vocês que eu sinto muita falta da nossa amizade, de ir na casa dela, de conversar, de contar os meus problemas pra ela quando eu tô precisando. Mas fazer o quê, né? Não posso fazer nada.